Do Senhor Jesus a todos novamente, amém. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos nessa cerimônia que Jesus ensinou, né? Que é necessário nascer da água e é necessário nascer do Espírito para herdar o reino de Deus. Isso aqui não é nada criado por homens, nem para homens. Isso aqui é totalmente espiritual, é do reino, glória a Deus. É tanto que aqui no livro de Marcos capítulo 15, abre a Bíblia por gentileza, de Marcos 15, vai falar sobre o batismo. O batismo é muito importante por isso, porque a pessoa batiza não é porque é amiga do pastor. Muitas das vezes eu não sei nem o nome das pessoas. Batizamos porque aceitam a Jesus. Glória a Deus. Não é porque é amigo da missionária, não é porque é amigo do obreiro, não. É porque aceitou a vida. Em Marcos 16, versículo 15, diz assim. Vamos começar do início, versículo 14. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Irmãos, prestem atenção nessa palavra. Quando Jesus deu a ordem para a evangelização, ele já tinha ressuscitado. Ele já tinha descido no abismo e tomado a chave do inferno. Já tinha vencido a morte. E deu uma ordem para que todos que são suas testemunhas façam isso. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Devemos pregar o quê? O evangelho. É a religião que salva? É a praga da igreja? Não. Quem salva é Jesus, através da palavra. Elas estão sendo batizadas hoje aqui, na igreja Rocha de Sião, mas elas servem a Jesus, aonde quer que andares. Porque o povo não é da Rocha de Sião, o povo é do reino de Deus. Estão sendo batizadas, não é em nome da Rocha de Sião, estão sendo batizadas em nome de Jesus Cristo. Deve servi-lo, respeitá-lo, enquanto viver aqui nessa terra. Glória a Deus. Ou seja, Jesus ressuscitado censurou a dureza de coração, porque muitos não deram crédito, porque ele já estava ressuscitado. Isso é porque já falaram: vimos Jesus em tal lugar. Jesus apareceu para Maria. Maria falou que viu Jesus, mas não acreditaram. Assim tão pouco dão crédito para o batismo. Assim tão pouco dão crédito para a evangelização. Mas nós temos um dever de ir e anunciar. Quem vai censurar a dureza de coração é Jesus, não somos nós. Compete a nós acatar a ordem que foi dada, que é o evangelismo, que é evangelizar. Estamos fadigados, cansados, mas no céu está tendo festa, porque 3 almas hoje se rendeu ao poder de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que um pecador, quando se arrepende, há festa diante de Deus. Um só, não é verdade? Um só. Eu fico feliz de nós podermos participar dessa orquestra no céu.
É porque nós decidimos quando vai ter festa no céu, quando nós decidimos pregar o Evangelho. Então muitas pessoas formaram uma orquestra hoje, a Igreja Rocha de Sião, outras igrejas, outros irmãos, pregando o Evangelho, está apresentando para o Deus Altíssimo uma alma ou mais. Está existindo uma grande festa diante de Deus. É tanto que nesse momento você percebe que o ambiente fica propício. Você percebe a presença de Deus, é notória, não é verdade? Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Então quando a Bíblia diz que devemos pregar o Evangelho, não é brincadeira. Quando você prega o Evangelho, você não é amado pelo mundo, você é odiado pelo mundo, mas você faz as pessoas conhecer o amor de Deus. Isso que é importante. Quem conhece o amor de Deus conhece a vida, e quem conhece a vida conhece Jesus. Então o nosso dever, o mandamento importante é anunciar, e não é formar povo, nem para mim nem para você, é anunciar o Evangelho. O povo é formado para Deus. Ou seja, Jesus deu a ordem: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda, deve escolher? Não. Devemos anunciar por todo o mundo, sugere o que? Aonde estivermos. Hoje estamos aqui, não é verdade, igreja? Mas de repente precisa mudar, não é verdade? Ir para um novo endereço, um novo bairro, um novo país. Aí você vai parar de servir Jesus? Não, absolutamente não. Por quê? Porque Jesus, Ele é dono de tudo, formou tudo, e aonde você estiver, aonde está o Senhor Jesus, ali também estará o servo dele. Então Jesus está em todo canto. Glória a Deus. Lembrando, vocês não servem para cada igreja, vocês servem a Jesus, não só a vocês, como os demais. É óbvio que a casa de Deus é a igreja Rocha de Sião e as demais igrejas, mas é um local onde se reunimos para invocar o nome de Deus. O importante, o mais valioso, é o que vocês recebem hoje, que é o Espírito Santo. Porque aqui eu tenho contemplado que as pessoas é batizadas nas águas e no Espírito, porque vem a mudança imediatamente. Porque o batismo nas águas é o simbólico, e no Espírito é quando a pessoa vive uma nova vida, verdadeiramente. Não é porque fala em línguas, porque tem gente que vive no pecado e fala em línguas. Não é isso. Quando nasce do Espírito é porque nasceu de Deus, uma nova vida, uma nova criatura. Isso é nascer do Espírito. Tem pessoas que imaginavam que nascer do Espírito era ser batizado no Espírito, não é verdade? É ou não é? O batismo no Espírito é outro. Nascer do Espírito é nascer uma nova vida, uma nova pessoa. Então, hoje acontece isso novamente. E aqui em Mateus 28, pegando luz dessa palavra, versículo 18, diz assim, ó: Jesus aproximando, falou-lhes, versículo 18, Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na onde? E na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra é de Deus. Devemos estar nessa grande comissão. A comissão quer dizer o quê? Uma grande
organização de Deus. Deus organizou tudo para alcançar o maior número de almas. Não é a religião. Eu fui batizado em tal religião. Não, você tem que ser batizado em nome de Jesus. Eu sou batizado em tal religião. Então você não é batizado. Você é batizado na religião. E como a religião não salva, só Jesus, então você tem que ser batizado em nome de Jesus. Uma que para a pessoa ser batizado, ela tem que crer. E de pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, a criança crê em quê? O que é que uma criança crê? Um bebê recém-nascido, ele crê em quê? Primeiro tem que crer. Se não crer, como é que vai aceitar? Por isso a pessoa tem que ter uma idade óbvia de saber o que é certo e errado. Não é verdade, igreja? Para poder tomar uma decisão, para crer. Você pega uma criança e batiza, a criança está crendo em quê? Nem falar sabe, muitas das vezes. Estou falando besteira. Tem que ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas para isso tem que crer. E nós fazemos o que, pastor? Hoje elas estão sendo batizadas, amanhã vai batizar pessoas. Porque é assim o evangelho. Tem gente que acha que é só o pastor que tem que batizar. O obreiro não, os irmãos batizam. Quem é batizado e tem autoridade e anda com Deus verdadeiramente, tem autoridade para batizar. Não estou falando que anda fazendo palhaçada, não é verdade? Estou falando que respeita as escrituras. A ordem é para todos. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não tem barreira. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Ensinando-os a guardar. Ensinando o que, igreja? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo aqui agora? Guardando o que Jesus ordenou. Jesus ordenou o quê? Para irmos pregar o evangelho, sim ou não? Para todo mundo, a toda criatura, sim ou não? Aquele que crê e for batizado, nós guardamos essa palavra, aplicamos ela e concretizamos no ato do batismo, cumprindo o mandamento do Senhor. Mas é óbvio que isso não podemos fazer nem por força nem por violência. É tanto que eu não convenço ninguém com as minhas palavras. Você nunca viu eu chamar alguém ali e fica, você tem que batizar. Você já viu fazer isso? Não faz. Eu prego a palavra. Hoje o momento foi propício de eu perguntar se tinha alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus, porque o momento é propício. Glória a Deus. Mas eu não convenço a ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem convence é quem? É o Espírito Santo. Então esse momento é o momento onde Deus está aqui neste momento para abençoar as irmãs. E daqui a pouco iremos fazer algumas perguntas. Está gravando? Deixa gravado, é bom gravar. Glória a Deus. Para depois não dizerem que nós forçamos as pessoas a batizar. As pessoas batizam, aceitam Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Para depois não dizer, eu fui influenciado. Não, não tem influência. Tem arrependimento. Glória a Deus. Conhece a palavra? Conhece a palavra? Conhece a palavra, filha? Conhece a palavra? Então, elas conhecem. Conhecer a palavra não é você ler a Bíblia toda. Conhecer a palavra é você entender que você é salvo só pelo nome de Jesus. Isso é conhecer a palavra. Não é você dar uma aula para outras pessoas. É você crer. Isso é conhecer o quê? A palavra. Glória a Deus. É crer. Amém. A obreira Lília, ela foi batizada. Hoje é uma obreira.
O obreiro José Paulo também, né? Foi batizado aqui, não foi? Hoje é um obreiro. O obreiro de Ivan, né? Mas isso não é o pastor que chama, isso é Deus que chama. Porque eles ficaram gratos e quiseram ganhar almas, não é verdade? Isso nasce na pessoa, e quando nasce, Deus visita. Mas não é todos que têm o mesmo chamado, não é verdade? Deus distribui a fé, mas o importante é anunciar o Evangelho. E para ganhar almas, não é necessariamente obreiro e pastor que ganha, não. Nós somos todos irmãos. Todos ganham alma quando amam a Jesus. Quando ama Jesus. Tem pessoas que ganham mais alma que pastor e obreiro juntos, por causa do amor que tem pelas almas. Glória a Deus. Então o título não representa a quantidade de almas que você vai ganhar, mas sim da maneira que você recebeu Jesus na sua vida. Recebeu Jesus. Hoje elas estão ouvindo a palavra, estão guardando. O que elas estão ouvindo hoje, aonde elas estiverem, é onde elas vão passar também. O que elas receberam, elas vão entregar em nome de Jesus. Glória a Deus. E Jesus disse, né? Por minha causa serão odiados por todos. Porque quando você ama a Deus, automaticamente o mundo te odeia. Eu falava isso no carro ontem. Vocês vão chegar no trabalho, perto de algumas pessoas, e elas vão tratar vocês mal. Você vai falar, mas por que está me tratando mal? Eu nunca fiz nada para ela. E vai ser aquelas pessoas que tratavam você bem. Por que isso vai acontecer? Porque a amizade do mundo é inimizade contra quem? Contra Deus. Quando você batiza, aceita Jesus, você não é mais amigo do mundo. Então o mundo não vai mais te aceitar. O mundo vai te ferir, vai te machucar. Isso é automático. Quantas vezes você deve ter se perguntado, né? Você batizou hoje, no outro dia foi no trabalho. Ô amigo, tudo bem com você? Tudo bem não. Tal, já trata você mal. Aí você, o que eu fiz com ele? É ou não é? Não adianta questionar. Isso é automático. Quando você se reveste da nova criatura, você é chamado filho de Deus. Então o mundo nunca vai aceitar você. Pode ver que tem pessoa que fala assim, e tu é crente? Já viu isso aí? Tu anda com os crentes? Quem já ouviu isso aí? Tem gente que fala, eu não gosto de crente. Não tem gente que fala isso? Não tem gente que fala, eu não gosto? Mas por que não gosta? Porque os crentes são filhos de Deus. Porque escolheram Jesus como seu único, exclusivo Senhor. E o mundo não é filho de Deus, é criatura. É criatura criada por Deus. Amém, igreja? Só pode se tornar filho confessando o Filho. E o Filho é Jesus. Quando confessa Jesus como Filho de Deus e Senhor da sua vida, você está confessando, Pai, eu tenho autoridade para chamar o Senhor de Pai, porque eu sei que Jesus é teu Filho. E batizando, glória a Deus. Então Jesus disse, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí o mundo abandonou você. Aí Deus diz assim, ó: e eis que estou convosco todos os dias até que o século se acabe. Deus vai estar comigo, vai estar com você até que não exista mais dias na terra, porque Ele é verdadeiramente fiel. Glória a Deus. E em João 3, abre aqui, missionária, João 3, versículo 18, sobre o que crer e será condenado, diz assim, ó: quem nele crer não é julgado. Quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque quem crê batiza. E os que creem será o quê? Salvo. Não é verdade? Os que creem batizam e será o quê?
vai ter como ser julgado? Porque são salvos. É Deus que é o juiz. Quem nele crê não será julgado. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. Eu creio. Mas qual o seu ato de fé para você dizer que você crê? Você é batizado? Você aceitou Jesus na sua vida? Eu creio. Você crê de boca. Quem crê, aceita Jesus de verdade. Crê de boca, não resolve. Porque quem crê tem obras. Quem crê vive segundo as Escrituras. Quem crê não é julgado. Você está entendendo o que o pastor está pregando? Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Está lá. Nós não acabamos de ler isso. O que crê e for batizado, e o que não crê será condenado. Você entende o que o pastor está pregando? Essa palavra é minha. Eu não estou jogando indireta para ninguém, não. Estou pregando a palavra. Pode ter 1 milhão de pessoas aqui que não fosse batizado, eu ia pregar para 1 milhão desse jeito. Você acha que eu ia mudar a palavra? Para agradar eles? Não. Está entendendo o que o pastor está pregando? Também não vou pregar para agradar os batizados, não. Vou pregar do jeito que é. Não é verdade? Tem que pregar do jeito que está escrito. Glória a Deus. Então, quem nele crê, não é julgado. Por que não é julgado? Porque crê e faz conforme ele mandou guardar. Ele deu ordenança, a pessoa obedece. Quem nele crê não fica, isso eu obedeço, aquilo eu não consigo. Isso eu faço, aquilo eu não faço. Quem nele crê fala, está escrito, eu faço. É para obedecer, eu obedeço. É para mudar de vida, eu mudo. É para parar de fazer coisa errada, eu paro. É para parar de fofoca, eu paro. É para parar de mentir, eu paro. É para parar de falar mal dos outros, eu paro. Tudo por amor de quem? De Cristo. Então não vai ser julgado. Porque Deus fala e Ele faz. Glória a Deus. Quem está compreendendo o que o pastor está pregando? Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Creu numa religião. Eu sou batizado em tal religião desde criança. É assim ou não é que acontece? Mas não tem que crer em religião. Está escrito que tem que crer no unigênito de Deus. Que é o unigênito de Deus? Jesus. Tem que crer nele. Glória a Deus, igreja. Amém? Olha o que diz aqui, ó. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Por quê? Quem não aceita Jesus, não quer batizar, é porque ainda não se livrou das trevas e não quer se livrar. Porque o que tem de gente que fala, não crê em Deus, mas vive fazendo o que não era para fazer. Eu estou falando besteira? O que tem de gente aí, eu sou de tal religião, eu faço isso, eu faço aquilo, eles têm até posição na religião deles. Mas eles continuam vivendo a mesma vida. Por quê? Porque não cumpriu a Escritura. Só muda de vida. Não é mudar o externo, não. Não é somente parar com os vícios, mentira. Não é só isso, não. É por dentro. Primeiro é por dentro. Nascer do Espírito é por fora? Nascer do Espírito é um novo Espírito, é uma nova vida. É por dentro. Não é coisa externa, não. É uma paz que nunca mais acaba. É uma paz verdadeira. Porque a religião, ela transmite uma falsa paz. E é por fora. Ela é externa. Mas por dentro a pessoa está se destruindo, não é verdade? Mas quem é nascido de Deus verdadeiramente, essa paz nunca mais sai da vida da pessoa. Se guardar o que Jesus fala. Glória a Deus. Lá em Atos teve uma família. Atos 2.
Em Atos 2:38, não foi a família aí não, foi em Atos 16, teve uma família que se rendeu, mas em Atos 2:38, perguntaram para Pedro: o que é que nós devemos fazer para ser salvo, para aceitar Jesus? Pedro respondeu, Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado na religião, na placa da igreja. Se um dia você sair dessa igreja, você vai batizar de novo? Lógico que não, porque você não está sendo batizado na placa da igreja. Tem pessoas que se perdem nisso. Se eu fui batizado em nome de Jesus, aonde eu for, tem que me aceitar. Se não me aceitar, ali não é de Deus. Você entende o que o pastor está pregando? Eu não fui batizado em nome de Jesus, então tem que me aceitar. É a palavra. Tem que batizar de novo para fazer parte. Aqui eu falo, então tchau, fica aí. Eu vou para o lugar onde aceito o batismo de Jesus, e não placa de igreja. Glória a Deus. Então Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos. Única maneira de perdoar os pecados é sendo batizado em nome de quem? De Jesus Cristo. E recebereis o dom do Espírito. Glória a Deus. Quem está ouvindo essa palavra tem uma dúvida: o que é que eu faço, pastor? Arrependei-vos. Se você acha que a sua vida que você está levando é uma vida correta e que a Bíblia está errada, continua, não é verdade? Porque tem gente que acha. Teve uma senhora que falou para mim uma vez: eu já sou batizada, porque houve louvor, né, missionária? Ela falou: eu já sou batizada. Eu falei: quando foi que batizou? Não, que eu já escuto louvor. Falei: fosse a senhora moleza, minha filha, era só fazer um show gospel aí, né? Colocar todo mundo para louvar a Deus e estava batizado. É ou não é? Não, mas tem que crer. Tem gente que não entende. Errais porque não examinais as escrituras. Por isso eu não vou em conversa de homens, eu pergunto onde está escrito. Fala: é isso mesmo? Então me mostra onde está escrito. Se está escrito lá, eu faço do jeito que está lá, sem distorcer o texto. É do jeito que eu estou mostrando aqui. Glória a Deus. Não é pegar um textozinho assim e distorcer, não. É mostrar do jeito que está mostrando aqui. Uma palavra tem harmonia com a outra. Percebeu isso aí? Uma palavra tem harmonia com a outra. Glória a Deus. Então é batizando e aceitando Jesus. Então em Atos 16:31, coloca aí Atos 16:31. Uma família inteira foi ganha para o reino de Deus, porque eles ouviram a palavra e ficaram curiosos. E nós, o que devemos fazer? Naquele tempo lá, as pessoas estavam sofrendo perseguição, lutas. O apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Silas também, mas eles não deixaram de anunciar o evangelho. Versículo 31, glória a Deus. Vamos no 29, ó. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Por que ele perguntou isso para o apóstolo Paulo e para o apóstolo Silas? Porque ele ouviu a palavra, ele ouviu o evangelho. A Bíblia diz que por multiplicar a ciência, o amor de muitos se esfriaria. Hoje poucas pessoas tiram dúvida, não é verdade? As que tiram é porque quer Jesus de verdade. Mas poucas, porque eles escutam na internet a pregação. Escuta ou não escuta? Escuta na internet, escuta na televisão.
Mas por que não quer batizar, não quer aceitar Jesus? Porque ainda não crê. Porque só aceita Jesus quem crê. Ah, pastor, eu creio sim, não adianta bater boca, eu vou pela palavra. Você crê de boca, mas a palavra ensinou que tem que crer com obras. Glória a Deus. Qual é a prova que você crê? Qual é a prova que eu sou casado? Aliança. Tem um registro. Não é verdade? Está no cartório, é ou não é? Se alguém duvidar, vai no cartório do endereço, é ou não é? Puxa lá. Do certidão, é ou não é? Não tem que ter a prova? Agora eu sou casado, e a autoridade pergunta, cadê a certidão? É ou não é? Por isso até mesmo, quem batiza quando não é casado, já tem que rapidamente se acertar nisso. Casar e andar perante Deus em injustiça. Como assim, pastor? Eu não sabia, mas agora está sabendo. Quando você não sabia, você era inocente. Mas a partir de agora já tem que correr para se organizar, que você não pode andar como andava antes. É andar na presença de Deus. Glória a Deus. Então você vê que o Espírito de Deus testifica. Amém, igreja? E o que é solteiro? O que é solteiro está em paz. Amém? Agora o que é casado, amaziado, na verdade, seria bom que casasse. Porque não é bom viver amaziado, nem abrasados. É tanto que quando vai receber algo, a mulher não tem parte naquilo porque não é casada. Nem um homem sabia disso. Porque não é reconhecido. Então no mundo espiritual também é bom se ajeitar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aí o carcereiro perguntou. Tem gente que chega a se treme, mas a porta é estreita mesmo. Você achou que seria fácil só mergulhar aqui e sair daqui salvo? Tem que renunciar a tudo quanto tem. Glória a Deus. Não é verdade? Se fosse assim era moleza. Não, tem que renunciar a tudo quanto tem. Renunciar não é você jogar fora. Renunciar é você colocar Deus em primeiro. Amém? E as coisas dessa vida em segundo ou terceiro. Se Deus quer assim, eu faço porque Deus quer assim. Não é para mim, não é para Ele, é para Deus. Diga glória a Deus. Se Deus quer assim, é assim que eu vou ser. Amém, igreja? Continuando. Que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás o quê? Salvo tu. Quem crê no Senhor Jesus não é salvo só. Ele quer salvar e vai salvar. Quem crê salva. Será salvo tu, se você guardar a palavra mesmo, da maneira que ela é. O carcereiro logo nasceu a curiosidade. Ainda que a pessoa não dê a mínima para as coisas de Deus, mas o teu procedimento vai mostrar que Deus é verdadeiro. Porque de boca ninguém acredita mesmo, não é verdade? Mas quando falar, poxa, não é aquela pessoa mais, aí a tua casa será salva. Filhos, marido, né? Esposa, não é verdade? Para os homens. Porque é o crer. Quem crê vive a Escritura. E a Escritura não mente. Quando diz que tu e tua casa será salvo, se tu crê, isso é verdade. Tu e tua casa será salvo. Glória a Deus. Aí diz aqui, ó. E lhe pregaram a palavra. E lhe pregaram o quê? O apóstolo Paulo e o apóstolo Silas pregou o quê? Essa mesma aqui. A palavra de Deus. E a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir,
foi ele batizado e todos os seus. Ele creu. Ele creu. Só precisa o quê? Crer. Ele creu e naquela mesma noite foram todos batizados. Você tem que fazer crendo as coisas para Deus. Amém? Então é isso. Quem compreendeu a palavra? Bem forte para Jesus. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que essa cerimônia que está acontecendo aqui não é uma cerimônia que você fez isso hoje e acabou. Isso é um legado que você carrega. Você carrega na sua vida. Isso não é externo, isso é interior. A decisão que você está tomando agora, depois vocês acham que eu sou doido. Não, isso é hora de vender ovo. Está vendo aí? Mas ninguém pode parar a obra de Deus. Glória a Deus. Ele é inocente, ele não sabe o que está acontecendo, ele está trabalhando. Mas tu acha quem induziu ele chegar ali? Não é verdade? Ele está inocente, né? Mas vamos seguir em frente aqui. Para quem não está entendendo na internet, é porque tem um carro de ovo parado ali, falando da meia dúzia do ovo. Nós estamos falando do reino aqui, meu irmão. Mas vamos seguir em frente. Glória a Deus. Dá o certificado aqui da irmã primeiro. Eu quero o nome dela completo. Isso, dá o microfone para o obreiro José Paulo. Margarida Oliveira Costa. Paz do Senhor, tudo bom? Paz do Senhor, tudo. Vou fazer algumas perguntas para a senhora, pode ser? Sim. A senhora tomou essa decisão de aceitar Jesus? Foi da senhora mesmo? Sim. Alguém lhe ameaçou? Falou, se você não aceitar Jesus, não vai ter mais minha amizade? Falou alguma coisa assim? Não. Como partiu isso de você? Faz um bom tempo que eu estou vindo aqui e eu estava assistindo o culto, que eu vi uma moça que foi batizada. E naquele momento ali que o pastor falou, se tem alguém que queria aceitar. Mas ali que eu estava sentada, eu chorava, porque não era ela, tudo bem, ela que ia ser batizada. Mas era eu que estava querendo, eu estava precisando. Já estava ardendo o seu coração. Meu coração arde tanto. Quem está vendo as lágrimas dela? Tem como filmar aqui as lágrimas para você ver? Mas desde quando eu coloquei o meu pé aqui nessa igreja, que eu não paro de chorar. Porque muitas coisas veio acontecendo. Mas depois que eu entrei aqui na igreja, muitas coisas veio muito na hora boa. Ouviu a palavra de Deus, né, filha? Sim. Então a decisão vem de você mesmo. De mim mesmo. A senhora aceita Jesus, Cristo de Nazaré, como o único, suficiente, Salvador, Redentor da sua vida? Sim. Você confessa Jesus hoje como o único Senhor da sua vida? Sim. Estamos diante de Deus. O Espírito de Deus está aqui. A Escritura, ela deixou bem claro que aonde tem duas pessoas ou mais reunidas no nome do Senhor, Ele está no meio de nós. Então, no meio das testemunhas, a senhora confessa Jesus como seu único e exclusivo Senhor. Sim. Vai servi-lo? Sim. Vai obedecer às Escrituras? Sim. Vai obedecer o ID? Sim. Assim eu vou te batizar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Bem forte para Jesus, igreja. Aleluia. Maria Gonçalo da Silva Amaro. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora está aqui hoje para ser batizada, não é Sim, isso? sim. Alguém forçou a senhora
Não. Aceitar Jesus? Não, eu que quero. Falou se é só não aceitar Jesus, vai mandar a senhora embora da igreja? Alguém lhe Falou. ameaçou? Não, nada disso. Como é que partiu isso? Partiu isso, a irmã Juliana me convidou. Aí eu vim para a igreja, gostei, entendeu? Eu já fui curada do câncer, graças a Deus, meu Deus. Então, estou aqui, quero servir o Senhor Jesus. Só Quer isso. servir o Senhor Jesus? Em nome de Jesus, A sim. senhora tem consciência que tem que obedecer a palavra? Sim, tenho, Não sim. pode servir o pecado. Sim, temos. Porque a partir do momento que serve a Jesus, a senhora é inimiga do pecado. Sim, E o pecado é inimigo seu. eu sei, sim. A senhora aceita Jesus. Aceito, sim. Um minutinho só. A senhora aceita Jesus como o único, exclusivo, suficiente Salvador da sua vida. Sim, aceito, sim. A senhora crê que Jesus é o Creio. Filho de Deus? Creio, sim. Sim. Ninguém forçou a senhora a estar aqui para batizar hoje. Não. Eu que quero. É livre, espontânea vontade. Isso, livre e espontânea vontade. A senhora crê? Creio, sim. Sendo assim, eu vou batizar a senhora em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem forte para Jesus. Marine Santana de Souza. Paz do Senhor, tudo bem, filha? Paz do Senhor, tudo bem? Hoje você está aqui para batizar, Sim. para confessar Jesus como o único e exclusivo Senhor da sua vida. Sim. Alguém forçou você? Não. É livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade. Você aceita Jesus na sua vida como o único e exclusivo Senhor da sua vida? Sim. E se um dia as pessoas te abandonar porque você serve Jesus, você vai abandonar Jesus? Não, nunca vou abandonar. Porque uma vez que confessamos a Jesus, nós não sabemos o que nos espera lá na frente. Quando confessamos diante de testemunhas, o que é ligado na terra É é ligado ligado no céu. Então você aceita Jesus Aceito. como o único e exclusivo Senhor da sua vida. Sim. Vai temê-lo, vai respeitá-lo, vai ser fiel a Deus, Sempre. vai obedecer às escrituras sagradas. Vou. A partir do momento que vocês forem batizados, ali vai haver um sepultamento, vai morrer a velha criatura, as velhas práticas, o velho eu, o velho homem, tudo vai ficar ali, pecado, vício, maldade. E no dia a dia, não é que você não vai ser tentado, não vai vir luta, mas você vai lutar contra essas coisas. Você não vai andar mais conforme andava anteriormente, no erro do coração. Entende o que o pastor está pregando? Eu não conheço a sua vida, não é verdade? Mas eu estou pregando que a partir de hoje é uma nova pessoa. Compreende isso? Compreendo. Sabe dessas coisas? Sei. Está disposta a obedecer Estou. a palavra de Deus? Assim seja, em nome de Jesus. Então você aceita Jesus Aceito. como o único e exclusivo Senhor na sua vida. Sim. Amém. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode vir. Aqui foi entrevistada primeiro. Glória a Deus. Pode entrar. Quem vai ajudar o pastor aqui? Já foi falado, já foi ouvido. E eu vou batizar em nome de Jesus. Todos ouviram que ela aceitou Jesus? Livre, espontânea vontade. Quem ouviu isso aí? E a partir de hoje ela vai nascer da água e vai nascer do Espírito. Põe uma mão no coração. Quando mergulhar a senhora fecha o nariz, tá bom? Agora fecha aberto, quando mergulhar. Senhor, em nome de Jesus, assim como está escrito, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo,
O que não crer será condenado. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Bem forte para Jesus. Pode vir a nossa irmã aqui, pode vir. Não? Vai cumprimentando ela aqui do lado, em nome de Jesus. Isso. Ou vamos batizar todas e já cumprimentar todas juntamente. Glória a Deus. Dá uma toalha para elas. Eu estou fazendo mais ágil porque está fria a água para não maltratar as ovelhinhas, né? Tem que cuidar das ovelhinhas. Glória a Deus. Agora é a nova vida na presença de Deus. Filhinha, a partir de hoje, a senhora serve somente o Senhor Jesus. Amém? Assim como está escrito: ide e pregai o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. É lícito batizá-las, porque elas confessaram que creem no unigênito de Deus. Então eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Dá a toalhinha para a irmã. Glória a Deus. Chegou o grande momento, né, filhinha? Diga glória a Deus. Como é que está o coração aí? Está abençoado, né? Hoje a sua vida muda em nome de Jesus. A vida vai habitar em vocês. Está escrito que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E elas confessaram: eu creio. E confessaram Jesus como o único e exclusivo Senhor da vida delas. É lícito batizá-las diante de todas as testemunhas, aqui na terra e no céu. Receba as tuas servas, Senhor. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Bem forte para Jesus. Vem cá, dá um abraço no pastor. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo. Agora vocês é filhas de Deus mesmo. Amém. Agora é filha de Deus, né? Deus abençoe em nome de Jesus. É filha de Deus agora. Glória a Deus. Cadê? Cumprimenta as irmãs aqui, ó. Tira a foto aí. Fica à vontade. Glória a Deus. Amém. Até o próximo vídeo aí. Pode encerrar a gravação em nome de Jesus.